Fala, povão bonito. Tudo bem? Ainda não é o vídeo não, mas eu só vim aqui para pedir o seu curtir, pedir o seu like. Dê o seu like no vídeo aí, porque quando você deixa o seu like, o YouTube entende que é interessante esse vídeo para outras pessoas. Então deixa o seu like aí, velho. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pro vídeo. Falou! Fala, meu povo! E aí? Mais um vídeo aqui no canal Direcione-se a Jesus. E hoje eu gostaria de falar sobre graça. Graça muitas vezes é um assunto que a gente tem visto mais divergência e por isso muitas vezes muitas igrejas, muitos cristãos, muitos pregadores têm evitado o assunto graça. Mas por que evitar o assunto graça, sendo que essa é a base do Evangelho? O Evangelho veio trazer justamente a mensagem de graça, a mensagem da graça. Uma das bases do Evangelho é trazer essa mensagem de graça. Se nós não falamos da graça, se nós não falamos de graça, nós não estamos falando do Evangelho de maneira completa. Não adianta nós falarmos de qualquer outra coisa, não adianta nós falarmos do significado das palavras na Bíblia, não adianta nós estudarmos a Bíblia o tempo todo, não adianta nós pregarmos sobre tantas coisas se nós não vamos falar de uma das principais bases do Evangelho, que é graça. É impossível, não tem como. E tem tido uma divergência muito grande ao falar de graça, sabe? Tem pessoas dizendo que graça é já não ter mais pecado, então nada mais é pecado. Não é isso que é graça, não. Então eu vim aqui hoje falar com você sobre graça. Talvez o primeiro conceito que nós precisamos entender sobre graça é que graça é nós termos o perdão de Deus para voltar a Deus, para voltar a ter a vida diante do Pai, ter uma vida de intimidade com o Pai, ter uma vida de filho. Se o pecado antes nos tirou isso, nós somos deslocados desse governo de Deus, do reino de Deus, dessa intimidade com Deus, dessa amizade com Deus, da paternidade de Deus, sabe? A graça veio nos entregar de volta tudo aquilo que nós perdemos. E como Deus é um Deus abençoador, é um Deus que abençoa além daquilo que se merece, nós somos ainda mais abençoados com toda sorte de bênçãos. Então aonde abundou o pecado na nossa vida, superabundou a graça. Ou seja, nós temos muito mais do que um dia nós tivemos. Nós temos hoje muito mais do que um dia Adão e Eva teve no Jardim do Éden. Então a graça de Deus ela é superabundante. Não existe esse termo hipergraça no lado negativo. A graça já é hiper. A graça já é grande. A graça já é magnífica. A graça é um absurdo. Não existe hipergraça pelo lado negativo. Não existe hipergraça no sentido, hipergraça é poder pecar à vontade. Não, isso não é hipergraça. Isso é libertinagem. Nós devemos dar os nomes de acordo com o que as coisas são. Hipergraça é simplesmente a graça. Agora, as pessoas que usam da graça para pecar são libertinos. Isso é libertinagem. Então nós precisamos entender que viver da graça, o tempo da graça, não é liberdade para pecar. Viver a graça, muito pelo contrário, é voltar ao lugar que era nosso, com superabundância daquilo que Deus tem para nós, do reino de Deus para nós, e vivemos uma vida com o Pai. Só que nós precisamos entender que nós vivemos uma vida completamente governada pela nossa carne, uma vida inclinada ao sistema do mundo. E hoje, vivendo a graça, nós não vamos ter que deixar de lutar. Então a graça de Deus, aceitei Jesus e agora as coisas vão acontecer automaticamente? Não é assim. Muito pelo contrário, sempre existiram os justos e a graça ela veio validar a nossa luta. Ela não veio anular a nossa luta, muito pelo contrário. A graça ela não veio nos fazer abdicar de lutar, de insistir, de buscar a Deus. Muito pelo contrário, ela veio validar a nossa luta contra o pecado, porque a graça nos dá força. A graça de Deus é também a presença de Deus. Porque se existe graça, existe perdão. Se existe perdão, existe reconexão daquilo que nós perdemos. Existe a reconexão da intimidade, da proximidade com Deus. Se antes nós perdemos esse lugar de intimidade,
A graça nos fez reconquistar esse lugar. Então hoje o que nós precisamos fazer é nos despir do velho homem e nos vestir do novo homem, da nova criatura em Deus. Graça é ter essa oportunidade em Deus. Graça não existe mais pecado, nada mais é pecado e agora eu posso fazer qualquer coisa e eu posso viver normalmente. Não, muito pelo contrário. Graça é ter sido limpo do pecado e agora eu estou de volta a Deus. Agora eu tenho uma nova vida em Deus. Agora eu posso viver o governo de Deus. Agora eu não preciso mais viver entregue ao pecado. Eu não preciso mais viver entregue ao mundo. Isso é graça. É eu poder ter uma vida com Deus novamente. Graça é a oportunidade de ser santo novamente. Eu posso ser santo novamente, graças ao próprio Deus. Eu posso ser a imagem e semelhança de Deus novamente. Isso é graça. Isso é graça. Antes eu não teria força, espiritual. O meu espírito estava morto. Eu não tinha poder, eu não tinha força, eu não tinha ímpeto para viver a vida de Deus, para viver santidade. Então a graça me dá essa oportunidade de novo. Jesus, ele veio trazer a graça para nós. Ele veio divulgar a graça, ele veio pregar o evangelho, as boas notícias. E as boas notícias do evangelho é a graça. Jesus, ele veio trazer a boa notícia de que nós recebemos graça diante de Deus. Nós temos graça. Essa é a boa notícia do evangelho. Se nós anulamos graça da nossa pregação, porque alguns vão usar para se libertinar, nós estamos deixando de pregar o evangelho. Nós estamos pregando qualquer outra coisa. Nós estamos pregando uma religião, uma instituição, uma visão de igreja. Mas nós não estamos pregando o evangelho se nós não estamos falando de graça. Graça é libertação dos cativos. Graça é o anúncio de que nós não precisamos viver uma vida amarrada no mundo, aprisionada no mundo. Isso é graça. Sabe? Não deixe de pregar graça nas suas pregações. Não deixe de falar da graça nas suas conversas. Não deixe de viver a graça na sua vida. Sabe? Não busque viver qualquer outra coisa, só sonhos, buscar ministério, buscar qualquer outra coisa. Até mesmo buscar uma vida com Deus sem viver graça, sem lembrar da graça, sem carregar a graça no coração, entender que a graça te possibilita de ser uma nova criatura, sem entender que a graça é o que te faz um novo homem, uma nova mulher, sem entender que a graça, que você não está mais no império das trevas, que você está no reino da luz. Então você está num reino de perdão, você está num reino onde você foi purificado por Deus. E esse favor de Deus é te reconstruir a imagem dele, porque foi esse o propósito lá atrás. O propósito foi ter relacionamento, o propósito não foi ter funções, não foi ter só trabalho para Deus. Não foi só, eu sou servo de Deus aqui. Não, é ser filho, é ser imagem, é ser alguém que se parece. Filho é imagem do pai. Pode perceber que filho é a cara dos pais. Filho é a imagem dos pais. O filho, ele se parece com os pais. Ele tem as características dos pais, tanto física, tanto de comportamento. Ele se parece com o pai. E nós, por ter caído, nós perdemos essa semelhança, essa força, esse poder de ser parecido com o pai. Por isso a palavra diz, a todos que o receberam foram feitos filhos. Filhos de Deus. Filhos. Então nós temos o poder. Antes nós não tínhamos mais esse poder. É fácil se parecer com o pai, porque é algo automático, porque nós vivemos junto com os nossos pais. Seja um pai biológico ou um pai adotivo, você puxa as características do pai. Hoje nós temos o poder de sermos filhos. Antes nós não tínhamos essa força, nós não tínhamos esse poder de ser santo, de ser parecido com Deus, porque sem Ele nós não conseguimos. É por isso que a palavra também diz, sem Jesus nós nada podemos. Por quê? Porque Ele veio manifestar a graça. E a graça de Deus é Deus em nós. É Deus em nós. E é Cristo em nós, é a esperança da glória, da conclusão desse plano de Deus, de nos parecermos, de nos reconectarmos, de reconstruir a imagem dele em nós. É Cristo em nós. Graça é simplesmente isso. Então, não complique a graça. Graça é isso.
Viva a graça, fale da graça, pregue a graça. Não deixe de pregar porque tem pessoas distorcendo a graça. Viva a graça, em nome de Jesus. Não deixe de falar de graça nas suas pregações. Não deixe de divulgar a graça para os pecadores. Não deixe de divulgar a graça para aqueles que não estão em Cristo. E até mesmo para aqueles que estão em Cristo, não deixe de lembrar da graça. Porque muitas vezes, muitos de nós, e em algumas situações da nossa vida, nos entregamos a jugo de escravidão novamente. Então não deixe de falar da graça. Não deixe de falar da graça. A graça é essencial para se viver o Evangelho. Porque nós precisamos entender que nós estamos andando na graça. Não existe qualquer outro tipo de pregação a não ser falar de graça. Não adianta nós falarmos de todas as outras coisas sem nós falarmos de graça. Nós somos amados por Deus. Você é amado por Deus. Você foi perdoado, perdoada por Deus. Então, viva a graça. Amém? Falou, falou. Até o próximo vídeo. Não deixe de falar de graça.